Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria possa invadir o seu coração. Aqui estou gravando mais uma vez, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, como tema, eu vou colocar aqui a questão sobre o inferno, que hoje, infelizmente, muitas pessoas querem negar a existência do inferno. Até mesmo a gente presencia hoje nas paróquias, em algumas paróquias, que inclusive padres estão querendo negar a existência do inferno. Será que o inferno existe mesmo? O que a doutrina da Igreja Católica nos ensina em relação ao inferno? Primeira coisa que nós devemos ir atrás de estudar sobre essas coisas é sobre os novíssimos. E o que é os novíssimos? Vamos deixar que o Catecismo Maior de São Pio X possa nos ensinar o que é verdadeiramente os novíssimos. Aqui diz na questão 965, que se entende por novíssimos? Novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que hão de acontecer ao homem. Questão 966 diz: quantos são os novíssimos? Resposta: os novíssimos, ou últimas coisas do homem, são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Questão 967. Por que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem? Resposta: os novíssimos chamam-se últimas coisas que acontecerão ao homem porque a morte é a última coisa que nos acontece neste mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos, porque temos de passar. O inferno é o último mal que hão de sofrer os maus, e o paraíso é sumo bem que hão de receber os bons. Aí essa questão aqui, 968, ela é muito interessante, nós devemos meditar nisso. Olha só a pergunta que aqui faz. Quando devemos pensar nos novíssimos? É bom pensarmos nos novíssimos todos os dias, e principalmente ao fazer a oração da manhã. Será que você está fazendo sua oração de manhã, quando você acorda? Assim que despertarmos, à noite antes de deitar, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque este pensamento é eficacíssimo, palavra difícil, para nos fazer evitar o pecado. Veja só, que se nós estivermos sempre pensando nas nossas últimas causas, ou seja, nas últimas coisas que acontecem na nossa vida, nós conseguiremos nos policiar melhor, ou seja, fazer coisas boas em vez de coisas ruins. Hoje nós presenciamos uma realidade na nossa sociedade de pessoas que vivem no mundo de perdição, esquecem das coisas de Deus, esquecem das coisas que acontecem conosco na nossa última causa, né? Eu escolhi aqui uma passagem, na verdade eu vou ler aqui talvez algumas, mas essa passagem me chamou muito a atenção, porque ela relata o posicionamento de muitos homens que dizem: a misericórdia de Deus é grande, ninguém vai para o inferno, a gente tem que confiar na misericórdia e tudo. Tudo bem, meus irmãos, Deus é misericordioso, mas Ele também é um Deus de justiça, um Deus justo. E aqui, nessa passagem de Eclesiástico, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, fala uma coisa muito linda. Veja só: não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Aí diz no versículo 7, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente, e ele te perderá no dia do castigo. Não te inquietes à procura de riquezas injustas,
de nada te servirão no dia do castigo e da escuridão. Essa passagem de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, nos mostra claramente que nós não devemos pensar que podemos viver uma vida enterrada no pecado, que Deus, no último momento, vai nos perdoar. Não, muitas pessoas já foram para o inferno e muitas ainda vão para o inferno se caso deixarem sua vida ser conduzida pelo pecado, pela perdição. Outra passagem muito bonita e que nos motiva a fazer aquilo que aqui na questão do Catecismo Maior de São Pio X nos motiva, que é pensarmos sempre nos novíssimos. Essa passagem aqui é muito bonita também em Eclesiástico. No capítulo 7, versículo 40, a Bíblia diz assim: em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim, e jamais pecarás. O que é que isso significa? Em tudo que você for fazer, você deve pensar: será que isso me ajuda a me salvar? Ou isso aqui me conduz à eterna perdição do inferno? Sempre devemos estar em mente que o inferno existe, que o paraíso também existe. Só que nós devemos fazer a escolha certa. Qual é as escolhas que você está fazendo na sua vida? Será que essas escolhas estão te levando para perto de Deus ou para distante de Deus? Porque nós nos distanciamos de Deus com nossas más atitudes, com nossas atitudes erradas. Quais as atitudes que você está tendo no seu dia? Vamos ver aqui no Catecismo da Igreja. Eu peguei aqui o Catecismo da Igreja Responde de A a Z, do professor Felipe Aquino. Eu recomendo a vocês, que aqui é o Catecismo da Igreja por temas. É muito importante o católico ter ele. Lógico, o catecismo tradicional também, né? Enfim, você fazer o estudo do catecismo. Vamos ver aqui o que o catecismo diz no parágrafo 1033. Vai falar assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Podemos conferir isso em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Aí continua: morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver claramente que Deus, ele não condena ninguém. Deus, ele não lhe condena, ele não lhe condena. Quem se condena é você mesmo. Então Deus não vai lhe condenar. É você que vai ter a opção de se condenar ou não com suas atitudes aqui nesta vida. Então por isso que nós devemos sempre estar vigiando e orando, como a Bíblia nos motiva, né? A estar sempre olhando as nossas atitudes e tentando melhorá-las cada vez mais, para que nós possamos, quando nós estivermos no juízo, nós possamos ser aceitos por Deus. Porque com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos nos apartar das coisas mundanas, das coisas que nos afastam de Deus. Mas se você tiver a escolha de se afastar de Deus, Deus não vai te proibir dessa atitude. O inferno, meus amados irmãos, não é algo injusto da parte de Deus. Não, muitas pessoas dizem que seria injustiça Deus permitir que seus filhos fiquem no fogo do inferno por toda a eternidade. Não, não é injustiça de Deus. Por quê? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. E Ele hoje lhe motivou a assistir esse vídeo,
que também é uma forma de Deus bater na sua porta e de lhe alertar com essas coisas. Então nós devemos sempre estar vigiando aonde nós estamos colocando os nossos pés. Será que você está tendo a atitude certa? Deus, o inferno, gente, é uma prova do amor de Deus. Muitas pessoas se escandalizam quando eu digo isso em minhas pregações. Mas na verdade é uma prova do amor de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu os dois caminhos. Se você quiser ir para o inferno, vá, filho. Mas se você quiser a salvação, que é o que eu lhe recomendo, vá e busque a salvação. Nós devemos buscar a salvação. Devemos buscar o caminho que nos leva à salvação, que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós devemos buscar Jesus Cristo para que nós possamos verdadeiramente habitar um dia no reino dos céus. Mas se você negar de ir atrás, você vai se autocondenar. Você vai se condenar. Não é Deus que vai te condenar. Então nós devemos ter sempre isso em mente, meus irmãos. Então o inferno, eu digo que é a prova do amor de Deus. Por quê? Porque Deus te deu a opção de ir para o inferno ou de ir para o céu. Que o certo é você ir para o céu. Ou seja, Deus te deu a opção de você ir para o céu ou para o inferno. Você tem isso com o seu livre-arbítrio. Então Deus, Ele te amou tanto e que te deu livre-arbítrio para você mesmo escolher para onde você quer ir. Injustiça seria se Deus não nos alertasse sobre a pena do inferno. Seria injustiça se Deus predestinasse pessoas para ir para o inferno. Isso seria injustiça. Se Deus lhe empurrasse para o inferno, isso seria injustiça. Mas Deus não faz isso. Deus deixa que você mesmo faça suas escolhas. E aqui no parágrafo 1034 diz, Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 22 e versículo 29. Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. E Marcos capítulo 9, do versículo 43 ao versículo 48. E daí aqui continua. Reservado aos que recusam até o fim de sua vida, crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Então aqui está claramente que Deus lhe dá a opção. Então, meus irmãos, esse vídeo eu estou aqui querendo motivar vocês a sempre estarem vigiando. Vigiando com suas atitudes. Será que você está tendo atitudes corretas? Será que você está buscando verdadeiramente a Deus? Eu gravarei mais coisas em relação ao inferno. Vou pegar algumas frases dos santos. Vou pegar aqui também um livro muito conhecido que se chama O Inferno. E nós vamos fazer aqui uma segunda gravação depois. Vou rezar para que Deus possa me usar para fazer outro vídeo falando do inferno. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a primeira parte. Logo em breve estarei fazendo a segunda parte dessa gravação. Mas desde já, fique alerta, meu irmão. Vigiai e orai. Tenha cuidado com suas atitudes, porque a cada segundo que passa, nós nos aproximamos da morte. Nós nos aproximamos dos novíssimos, que é a última causa da vida do homem. As últimas coisas que acontecem na vida do homem, na verdade. Então que Deus abençoe a vocês, a Virgem Maria vos guarde. Agradeço desde já a paciência de vocês. E que nós possamos fazer esse estudo sobre o inferno, para combater também esses hereges que se levantam até mesmo dentro da igreja, para tentar negá-lo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.